claro que a IA vai substituir muitos empregos, não tem o que fazer. É uma evolução que está vindo para ficar. E como toda revolução que acontece economicamente, vão ter muitas coisas para se alinhar, né? Antigamente, todas as revoluções que aconteciam desde a história sempre afetavam a base da pirâmide, né? A Revolução Industrial, por exemplo, o que fez? Fez os caras lá que apertavam parafuso dentro da Ford simplesmente serem substituídos por robôs. Então, sempre as revoluções que aconteceram economicamente falando afetaram sempre a base da pirâmide. As pessoas menos qualificadas, as pessoas mais pobres e tudo mais. A IA, ela afeta o meio da pirâmide. Exato. Ela afeta advogado, afeta médico, afeta contador, afeta um monte de coisa. Sendo que já está havendo, não só no Brasil quanto no mundo todo, uma valorização desse trabalho braçal. Tá tendo uma valorização enorme do trabalho braçal. A economia aqui da construção civil no Brasil está extremamente inflacionada graças à dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Então, já acontece isso na Europa, que muitas pessoas não estão querendo se formar em medicina, por exemplo. Por quê? Porque é um nível de estudo gigantesco, você tem que se dedicar demais, e que no final das contas o prêmio é pequeno. Porque às vezes uma dona de casa, uma faxineira, ganha muito parecido com um médico. A distância da desigualdade acaba sendo muito pequena. Isso faz com que as pessoas não queiram mais tanto se dedicar para funções que exigem muito estudo, porque senão, no final das contas, elas não vão ter retorno financeiro sobre isso. Tá acontecendo um processo meio que inverso aqui, né? Você pega lá um pedreiro hoje em dia, cara, se o cara sabe trabalhar direitinho, o cara ganha 15, 20, 30 paus facilmente. Coisa que engenheiro não ganha. Aí você pega o engenheiro da obra, o cara que sabe ler a planta e tudo mais, tá ganhando menos que, muitas vezes, a mão de obra qualificada que tá lá embaixo, porque falta, tudo é a lei da oferta e demanda, falta gente. Com essa revolução da inteligência artificial, vai vir forte no meio. Vai ter muito lobby para acabar com serviços de saúde e tudo mais, mas vai acontecer, não tem como. É como o Uber veio, o táxi tentou segurar e não teve como. Vai acabar. Ah, mas como que vai substituir médicos? Já está substituindo o robô com IA fazendo cirurgias, mas assim, hoje em dia, dependendo do lugar que você vai, o médico nem olha direito na tua cara. Fora que a incidência de acerto pode ser minúscula comparado a uma IA. Então, se você chega num totem, simplesmente preenche várias informações, a chance da IA fazer uma triagem com você e já te mandar para um especialista, eliminando aquele front, que normalmente é o gargalo de todo pronto-socorro, por exemplo, é gigante. Por que já não está acontecendo? Já tem até tecnologia para isso, só não está acontecendo por quê? Porque tem várias coisas para quebrar, pedrinhas para quebrar, lobby, inclusive, do CRM e tudo mais, que vai ter que quebrar, mas que vai quebrar, e isso vai criar esse avanço da IA acabando com um monte desses empregos no meio da cadeia. Advogado perdendo emprego, contador e tudo mais. Isso daí tá fadado a acontecer, assim como você comentou até na Revolução Industrial. Isso aconteceu inicialmente no comecinho, né, essa crise em setores específicos. Por exemplo, o setor têxtil se prejudicou muito na Revolução Industrial, mas isso nos primeiros anos. Que depois se acomoda. Depois se acomoda e a humanidade ela consegue se adaptar e surgem novos empregos a partir dessas coisas que aconteceram. Então isso vai acontecer com a IA, já está acontecendo. E a humanidade ganha com isso porque a produtividade fica a qualidade de vida sobe. Melhor, Qualidade de vida, até na época da Revolução Industrial teve um movimento, não lembro agora o nome, teve um movimento que começou a ser contra, surgiu na França, começou a ser contra qualquer tipo de revolução tecnológica que ia ter. Então eles começaram a não só fazer greves, como invadir as fábricas e a quebrar o maquinário. Que vamos ficar... Como que a gente vai colocar robô? A gente tem que carregar peso, porque senão a gente vai ficar sem emprego. Mas essas pessoas, depois que os robôs entraram carregando, fazendo o trabalho árduo, começaram a se recolocar, talvez consertando o robô, com uma atividade muito mais intelectual, fazendo com que... O ser humano se reinventa, né? Então, isso aconteceu, a qualidade de vida subiu, e eu acho que a gente está passando por um processo muito parecido. Né? Tem muita gente preocupada, sinceramente, tem motivo para estar preocupada, porque tem que se reinventar, mas isso é a vida, a gente tem que se reinventar para tudo. Hoje em dia, com a tecnologia, o avanço e a velocidade das coisas exige isso. Exato, e vai ter dois tipos de pessoa. Vai a pessoa que vai contra a correnteza, a gente já sabe o resultado disso, e a pessoa que vai usar a IA para potencializar seus resultados. Então, seja um médico, um advogado, um médico que precisa ler um contrato, precisa ler um monte de coisa o tempo todo, não vai usar um GPT, uma inteligência artificial para ajudar
usar ele nisso é um absurdo, entendeu? Hoje em dia é um absurdo. E eu tenho certeza que passado um certo tempo, alguns anos, talvez 10 anos que sejam, tenho certeza que essas crises também vão se assentar, talvez novas surgem, vai estar sempre se reinventando, mas essas vão se assentar e novas oportunidades vão surgir daqui. Não vai ser mais uma discussão de Uber pode? Não, já está assentada essa discussão. É só uma questão de tempo até o pessoal se acostumar, né? É sempre isso. E e a gente está falando de advogados, médicos, mas como empreendedor também a gente tem que se reinventar. Porque pensa o seguinte, cara, o teu concorrente, se ele colocar IA na tua frente, ele vai reduzir muito o custo dele. Muito o custo dele. E mais, aumentar muito sua eficiência. E mais, às vezes criar coisas bem na tua frente sobre tecnologia, inovação e tudo mais. Você vai ficar para trás. Se ele fizer na tua frente, você vai ficar para trás. O máximo que vai acontecer é se vocês fizerem juntos, vocês vão poder concorrer. E tem a sorte de você fazer e teu concorrente não. Então, assuma fazer isso imediatamente. Hoje as empresas maiores já têm um setor de IA. Nas nossas empresas menores, por exemplo, a gente é uma empresa hoje a gente tem na soma das empresas lá, a gente tem 100 funcionários, então a gente é uma empresa pequena aos moldes das grandes empresas, né? Então a gente está encabeçando a IA justamente para quê? Até porque hoje não tem especialista de IA, tem um monte de especialista de IA, mas que diz que é especialista e às vezes não sabe nada. A gente conhece nossa operação como ninguém. Então a gente, por isso que eu falo que é tão importante o empreendedor estar fora da operação. Porque quando você está fora da operação, você consegue se dedicar na parte estratégica. Olhar para a IA aplicado no teu negócio hoje é olhar para a parte estratégica. Você está olhando o futuro. E é o que o Gabriel tem feito hoje na empresa, que é justamente automatizar tudo que dá.